Seja bem-vindo ao terceiro vídeo da nossa sequência de marketing digital para advogados. Esse é um mini curso online ensinando alguns fundamentos, alguns tópicos principais aí para quem é advogado, para quem tem um escritório jurídico e quer começar a fazer marketing jurídico de uma forma estruturada, de uma forma profissional, que vai realmente funcionar. Se você chegou nesse vídeo aqui, procura a playlist, o link está na descrição do vídeo aqui para você conseguir acompanhar na sequência. Vai fazer mais sentido, mas se quiser acompanhar direto esse aqui, não tem problema. Ao longo do vídeo, o que você gostar, você pode comentar e a gente vai interagindo aí pelos comentários. Esse terceiro vídeo é sobre como se posicionar profissionalmente. A gente costuma dizer em marketing que posicionamento é a palavra fundamental da nossa área. Tudo que se faz em marketing, todas as campanhas, todas as comunicações, o slogan, a identidade visual, tudo é para construir um posicionamento. E o que é o tal do posicionamento? É a posição que você vai ocupar na mente do cliente. É quando ele pensar na sua marca, quando ele pensar na sua empresa, quando ele pensar em você como profissional, o que é que vem à mente dele, o que é que ele se lembra e como é que ele referencia você. Por que isso é importante? Porque quando ele vai recomendar você para alguém, ele vai dizer, este é um advogado especialista em X. Então, por exemplo, eu tenho uma advogada especialista em direito de família e mais especialista ainda em alienação parental. E aí, quando eu preciso recomendar para alguém, eu falo, olha, quem cuidou do meu processo foi a doutora Alessandra, ela é especialista em alienação parental. Isso cria uma posição na mente das pessoas que depois não pode ser ocupada por outra pessoa. Essa é a grande vantagem de você desenvolver um posicionamento. Uma vez que essa posição esteja ocupada na mente das pessoas, não existe espaço para outra marca ou para outro nome nesse determinado assunto. Isso é muito fácil de ilustrar. Se eu falar, por exemplo, em fast food, provavelmente a primeira marca, o primeiro nome que veio na sua cabeça é McDonald's. Então, quando a gente fala de comer comida rápida e de hambúrguer, principalmente, a primeira marca que vem na cabeça das pessoas é o McDonald's. Quando o Burger King chegou no Brasil, ele precisou criar o que a gente chama de diferenciação lateral. Ele precisou se posicionar também como um fast food de hambúrguer, mas ele tinha que se diferenciar daquele que já existia no mercado. E aí eles se diferenciaram através da forma como eles fazem os hambúrgueres. O McDonald's frita na chapa, e aí o Burger King fala grelhado no fogo como churrasco. Então ele se diferenciou lateralmente. É basicamente o mesmo tipo de produto que as duas marcas oferecem, mas o Burger King se posiciona como um hambúrguer feito ao estilo de churrasco, né? Ao estilo americano. O Bob's tem um outro posicionamento mais popular, tem um apelo mais ligado a preço e a oferta promocional. Então ele se posiciona como uma marca mais acessível, né? Como uma marca mais barata. E aí chegou o Madeiro, uma rede de Curitiba, criada por um chefe de cozinha e que queria ocupar um espaço nesse mercado de hambúrgueres. E aí ele se posicionou de uma forma bem peculiar e consistente, mas muito inteligente. Né? Ele ocupou uma posição que o colocou acima de todas as outras marcas. Tanto que o slogan deles é em inglês, The Best Burger in the World, né? O melhor hambúrguer do mundo. Logicamente que você pode contestar e falar, mas quem que disse é ou não é, e não sei o quê, mas eu não gosto, não sei o quê. Tudo bem, independente de discussão pessoal, todo mundo tem direito a gostar ou não gostar de determinada marca ou determinado posicionamento, mas ele se posicionou como um hambúrguer premium. Então, quando as pessoas querem comer alguma coisa mais sofisticada do que o McDonald's, o Burger King, eles vão no Madeiro. Tá? Então, se você tem um exemplo aí simples, né, bastante simplificado do que é o posicionamento. Posicionamento funciona em outros mercados também. Se a gente for falar, por exemplo, de energético, provavelmente a primeira marca que veio à sua cabeça é Red Bull. Se você não consome Red Bull, muito provavelmente a outra marca que veio é Monster. Né? São as duas marcas mais conhecidas nesse mercado. Agora, se eu falar, por exemplo, de cerveja, para cada pessoa vem uma marca na cabeça. Aí depende muito do seu gosto pessoal, depende da sua identificação, depende da sua identificação cultural, né, do seu grupo de consumo. Então tem gente que vai pensar em Skol, tem gente que vai pensar em Brahma, tem gente que vai pensar
em Baden-Baden, tem gente que vai pensar em Heineken, tem gente que vai pensar na Schornstein, que é uma cervejaria muito boa lá de Santa Catarina, sou fã da cerveja deles. Cada um vai ter uma referência na cabeça. Se a gente falar, por exemplo, sobre carros super esportivos, né? Pensa num carro vermelho com um cavalinho no capô, um carro esportivo. A maioria das pessoas pensou em Ferrari, mas eu estava descrevendo um Mustang, é um carro vermelho com um cavalo no capô. Né? No caso do Mustang, o cavalo é na grade, né? Eu dei uma roubadinha, mas enfim, já deu para você entender o posicionamento. Aí eu vou trazer isso para a área jurídica para ficar mais relevante ainda para você. O Leandro Colaneri, que foi meu advogado em 3 processos, ele é especialista em direito empresarial. Então, quando eu precisei processar um cliente por conta de um calote, a quem eu recorri? Ao Leandro Colaneri. Quando eu precisei de uma advogada especializada em direito de família para discutir guarda das crianças, eu fui atrás da doutora Alessandra Manuel Garcia. A Alessandra é especializada em direito de família e tem um foco muito grande em alienação parental. Tem um outro advogado, marido de uma amiga minha, que é especializado em processos contra seguradoras. Ele se posicionou nesse mercado e aí toda vez que alguém precisa processar uma seguradora, ou porque não recebeu o seguro de um acidente, ou porque a seguradora pagou a menos, ou enfim, qualquer problema que ele tenha lá com a seguradora, ele se especializou nesse segmento. Assim como outros escritórios se posicionam em direito contábil, em direito tributário, em várias áreas de atuação, de especialização do direito. E aí o que atribui o posicionamento? Agora que vem a grande chave. Você já entendeu o conceito, agora vamos entender como é que a gente implementa esse conceito. Ele vem justamente através do conteúdo que você gera. O posicionamento no mundo de hoje, né, no contexto que a gente vive hoje, ele é muito ditado pelo conteúdo que é gerado no mundo digital. Então, os artigos que você escreve, os e-books que você escreve, os vídeos que você grava, as lives que você participa, toda a informação que você gera no mundo digital vão contribuir para construir o seu posicionamento. Na área jurídica é muito comum os profissionais se especializarem em uma determinada área de atuação e depois se subespecializarem numa sub-área, né, num assunto bem específico daquela área. Muito parecido com a área médica. Né? Você tem o clínico geral, que é aquele cara que entende um pouco de tudo, ele olha para o aspecto global, e aí você tem os especialistas, você tem o cardiologista, você tem o neurologista, tem o nefrologista, tem o ortopedista, e cada um deles cuida de um pedacinho do corpo ali, de uma parte específica, de um sistema específico do corpo. No direito isso é muito parecido. O que ajuda a construir isso? A formação do profissional ajuda. Então hoje é muito típico no mercado jurídico as pessoas dizerem, olha, não adianta você ter só a formação em direito e a OAB. Você precisa ter uma pós-graduação, você precisa ter 2 pós-graduações, você precisa fazer um mestrado, você precisa se especializar. Isso é muito comum na maior parte das áreas profissionais hoje em dia. Né? A gente lida em um contexto, uma época em que o lifelong learning é muito presente. Né? Aprender para a vida toda. A gente nunca mais vai parar de estudar. Né? A gente nunca mais vai parar de especializar. Mas o que acontece? Na faculdade de Direito, as pessoas ensinam o advogado, né, o estudante, sobre leis e sobre o funcionamento do mundo jurídico. Mas ninguém te ensina a gerenciar uma empresa, ninguém te ensina a vender os seus serviços, ninguém te ensina a se posicionar. Isso você vai ter que aprender agora e é provavelmente por isso que você está assistindo essa série de vídeos. Esse posicionamento ele vai ser construído, ele é um processo. Ele não vai acontecer com um post, ou com um anúncio, ou com um e-book. Você vai construindo isso ao longo do tempo. Assim como a reputação no mundo normal, uma reputação no mundo digital, ela é construída gradualmente. Ela é construída ao longo de um processo. Né? As pessoas passaram a me entender como um profissional especializado em marketing digital e focado em marketing de conteúdo, por quê? Primeiro, porque eu escrevi um livro sobre esse assunto. Segundo, porque faz 12 anos que eu palestro sobre marketing digital. Faz 8 anos que eu palestro sobre marketing de conteúdo. Participo de eventos, vou a conferências, gero conteúdo online, gravo vídeo, escrevo e-book, faço live, escrevo blog, dou entrevista, gero
assim, muito conteúdo, muito conteúdo. Por quê? Porque eu quero que as pessoas me entendam como especialista e aí, eventualmente, se elas gostarem do meu conteúdo, elas vêm e me contratam. E elas podem me contratar de várias formas. Elas podem só comprar meu livro, elas podem assinar um curso online nosso, que é o Essencial de Marketing Digital, elas podem fazer uma imersão com a gente, elas podem fazer uma mentoria, elas podem vir e contratar a minha empresa para fazer uma consultoria, elas podem me contratar para fazer uma palestra, uma convenção, um workshop. Então tem N formas de eu monetizar, né, de eu rentabilizar a minha reputação. Só que isso hoje é um processo dinâmico. Você nunca vai parar de fazer, né? Você não vai lá se posicionar e acabou, sou especialista e já era, né? Você só é lembrado enquanto você está sendo visto, né? Enquanto você está produzindo, enquanto você está mostrando aquilo que você faz, as pessoas se lembram de você. Aquelas pessoas que param de aparecer vão caindo no esquecimento. É o mesmo processo que funciona em diversos outros universos, né? No jornalismo, você lembra o nome dos jornalistas que você vê todo dia ali na TV, ou que você lê no jornal, ou que você ouve na rádio. Músicos, eu quando era adolescente sabia a formação de todas as bandas que eu gostava, né? Sabia dizer todos os músicos que tinham passado pelo Kiss, sabia dizer a formação do Led Zeppelin, do Rolling Stones, do Deep Purple, cada guitarrista que tinha tocado em cada álbum. Hoje em dia, se muito, eu lembro o nome de meia dúzia dos músicos. Por quê? Porque eu não fico mais lidando com isso no dia a dia, né? A minha mente está ocupada com outros assuntos. Eu vou lembrar o nome dos autores dos livros que eu uso no dia a dia, eu vou lembrar o nome dos profissionais que eu sigo numa determinada rede social, dos vídeos que eu assisto no YouTube, das newsletters que eu assino. O que isso quer dizer para você, advogado? Se você não construir ativamente o seu posicionamento, gerando conteúdo e principalmente, aqui está a dica de ouro, por isso que eu deixei para o final do vídeo. Quem largou no meio não vai pegar essa. Você precisa fazer o seu conteúdo ir até as pessoas. Muita gente vai para a rede social, posta e fala, não, beleza, eu já estou fazendo marketing digital. E não tá. Por quê? Porque, como eu disse no vídeo anterior, você tem a limitação do alcance orgânico. No Instagram, eventualmente, eu consigo um alcance de 20%, 25%. Então eu posto lá para 50 mil seguidores e esse conteúdo alcança 10 mil, 15 mil pessoas. Tá? Mas isso não é sempre. Na maioria das vezes, ele alcança menos do que isso. Ele alcança 5 mil, 7 mil pessoas, ou seja, ele fica entre 10% e 15% de alcance. No LinkedIn, na maioria dos posts, eu fico ali na faixa dos 15% a 20% de alcance. Em alguns eu consigo 50%, eventualmente eu passo até de 100%. Já teve 4 posts esse ano que eu passei de 100%. Então eu tenho lá 21 mil contatos e eu alcancei 30 mil, 40 mil pessoas. O LinkedIn ainda tem essa vantagem da viralização, né, do alcance exponencial, logicamente não em todos os conteúdos. Agora, você não pode depender só da rede social para isso. Por isso você tem que ter o seu site, o seu blog, onde você escreve o artigo, e aí o artigo que está no seu site você republica, por exemplo, no LinkedIn. Você manda por e-mail, né, enviando a sua newsletter ou e-mail marketing para os assinantes que você tem, para os seus clientes, para as pessoas que acompanham o seu trabalho. Então você mantém um posicionamento ativo, gerando conteúdo e fazendo com que o conteúdo chegue até essas pessoas. Esse é o grande segredo, é você fazer o conteúdo ser visto, porque conteúdo que ninguém sabe que existe não serve para nada. Se você achou esse vídeo interessante, comenta aqui qual foi o tópico mais legal, o tópico que você mais se identificou, o que é que você concorda ou discorda, e aí vamos para o próximo vídeo nessa sequência. Lembrando que a gente tem a playlist aqui na sequência e se você quiser recomendar para um amigo, a gente vai agradecer bastante. Manda para ele, um amigo advogado, um colega da área, que com certeza isso pode ajudá-lo também a desenvolver uma estratégia de marketing digital e se posicionar no mundo digital.